Bem-vindos a mais uma exploração profunda. É muito bom estar aqui de novo. Hoje, nós temos uma pilha de fontes realmente fascinantes sobre a mesa. Diretrizes médicas fresquinhas, né? Isso, diretrizes novinhas de anotações clínicas super detalhadas de um painel internacional. Um painel de especialistas focados totalmente em estudar a osteoartrite de joelho. Exatamente. E a missão da nossa imersão detalhada de hoje é desvendar um mistério médico e, honestamente, comportamental. Sem dúvida. Nós vamos investigar por que o objetivo principal do tratamento de dores articulares está passando por uma mudança radical neste exato momento. E talvez o mais surpreendente para quem busca conhecimento nessa área é entender por que tentar limpar um raio-x pode ser a meta mais frustrante de todas. É um ótimo ponto de partida, porque a gente tem essa noção, né? Exames de imagem podem enganar muito quando se trata de dor articular. E para entender essa mudança, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Certo. Existe um consenso crescente hoje de que a medicina tradicional focou excessivamente na doença no papel. Como assim no papel? É que a ortopedia e a reumatologia se tornaram áreas incrivelmente visuais com o tempo. Ah, entendi. Se a dor, a primeira reação histórica sempre foi tipo, vamos olhar lá dentro. Tirar uma foto da coisa toda. Exato. E o raio-x ou a ressonância magnética oferecia essa janela, sabe? Uhum. Mas a tese central que surge desses novos documentos é que a medicina está deixando de olhar só para a foto da articulação isolada e passando a olhar para a pessoa. Mas vem cá, por que a confiança foi tão grande nessas imagens por tanto tempo se elas falham tanto? É uma boa pergunta. Porque exames de imagem parecem a prova definitiva. A pessoa recebe um laudo cheio de termos complicados, Cheio de jargões, sim. olha para a foto do joelho e pensa, pronto, acabou a vida ativa. E é exatamente porque a imagem traz uma falsa sensação de objetividade. É muito tentador olhar para um osso que parece gasto e dizer, olha, aqui está o vilão. É quase intuitivo, né? Sim, mas o problema é que a ciência começou a notar uma discrepância enorme nos consultórios. Discrepância de que tipo? Pessoas com raio-x terríveis, com desgaste severo na imagem, Uhum. mas que corriam maratonas sem sentir dor nenhuma. Caramba. E do outro lado? No extremo oposto, pessoas com imagens quase perfeitas, cartilagem intacta, relatando dores completamente incapacitantes. Ou seja, a imagem não conta a história toda. De jeito nenhum. A dor crônica é uma experiência neurobiológica bem complexa. Não é só um problema mecânico de uma dobradiça enferrujada, entende? Faz todo sentido. E é aqui que essas novas diretrizes médicas estão virando jogo. Introduzindo uma estratégia nova. Vamos desempacotar isso então. As fontes que a gente está analisando hoje destacam um conceito central chamado de treat to target. Que numa tradução livre seria tratar para atingir a meta. Isso. O que isso muda na prática, ali no dia a dia de quem lida com dor? Muda a filosofia inteira do cuidado. E para dar o devido contexto histórico, esse conceito não foi inventado ontem só para o joelho. Ele já vem de outras áreas. Sim, já é um sucesso absoluto, revolucionário mesmo, no tratamento de condições crônicas muito complexas. Como o que, por exemplo? Como a artrite reumatoide. Ah, interessante. Antes do Treat to Target, a artrite reumatoide era frequentemente uma sentença de deformidade severa. Uma condição muito dura. Muito. Mas quando a medicina começou a estabelecer um alvo clínico rigoroso e a ajustar as medicações agressivamente até atingir esse alvo, O jogo mudou. o cenário mudou completamente. As taxas de remissão dispararam. Então é quase como afinar um violão ou ajustar um termostato na parede da sala. Como assim? É que a gente não mexe no botão do ar-condicionado uma vez só e vai embora, né? Fica ajustando o tempo todo até a temperatura ficar perfeita. Essa é uma analogia excelente. O painel internacional documentado nessas fontes fez exatamente isso. Pegou essa mentalidade vitoriosa de ajuste contínuo até chegar no alvo. E adaptou para quem sofre com o joelho. Perfeito. O tratamento deixa de ser passivo, do tipo, tome esse remédio e volte daqui a um ano. E passa a ser hiperativo. Exatamente, uma busca ativa por aquela meta. E, olha, isso é tão necessário. Porque é muito fácil ter empatia pela frustração de quem vive com dor articular todo dia. É um desgaste enorme. É super comum vermos pessoas achando que o tratamento falhou completamente só porque a dor não sumiu 100%. Ou porque repetiram o exame e o osso continua parecido com antes. Sim, o osso continua com aquela cara de gasto e
A carga emocional de tentar buscar um joelho perfeito, um joelho de 18 anos de idade, muito exaustiva. Exaustiva e impossível na maioria das vezes. É por isso que o Treat to Target traz um alívio tão grande. Ele tira esse peso. Tira, o tratamento deixa de ser uma batalha inútil contra a anatomia que está envelhecendo naturalmente e passa a ser uma aliança a favor da função. A favor da funcionalidade do corpo. Isso, a medicina passa a reconhecer que erradicar totalmente a dor ou regenerar cartilagem por completo não são os únicos jeitos de provar que a terapia funcionou. A bússola passa a ser a capacidade de viver plenamente, então. Perfeitamente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa análise. Pode falar. Porque esses documentos não falam de uma meta vaga. Não é vamos ver se melhora um pouquinho. Não, eles são bem específicos. Eles trazem uma métrica, uma sigla, que parece ser o coração de toda essa nova estratégia. O PASS. PASS. Isso. Que em inglês significa Patient Acceptable Symptom State. O estado de sintoma aceitável pelo paciente. Exato. O que isso significa nos estudos clínicos? O que é fascinante aqui é a mudança nas evidências por trás dessa métrica. Historicamente, a pergunta padrão nos consultórios sempre foi perguntar se o quadro estava melhor. O famoso "você está melhor do que ontem". Isso. Mas os estudos da psicologia do paciente revelam uma coisa muito mais profunda. As pessoas não ligam tanto para estarem só um pouco melhores do que 3 meses atrás. O que elas querem de verdade? Elas querem se sentir bem. Tem uma diferença enorme aí. Um abismo clínico entre estar melhor e estar bem. E o PASS é exatamente esse limite. O limite do estar bem. É o ponto onde a dor e a função física chegam num nível que a pessoa considera aceitável para viver em paz. Peraí, mas o objetivo não seria zerar a dor? Como assim buscar um sintoma aceitável? Parece meio contraintuitivo. Parece que a pessoa está se contentando com pouco, sabe? Pela lógica, quem procura ajuda quer dor zero. Eu concordo que soa estranho no começo, mas os dados das anotações mostram que perseguir esse zero absoluto muitas vezes leva a problemas piores. Tipo o quê? Cirurgias desnecessárias, excesso de medicação e uma ansiedade gigantesca. Entendi. Fica uma caçada sem fim. Para colocar em termos bem práticos, os especialistas usam aquela escala clássica de dor de 0 a 10. Aquela onde 0 é nenhuma dor e 10 é a pior dor do mundo. Essa mesma. O que as diretrizes sugerem é que o alvo inicial não deve ser chegar no 0. A meta recomendada é alcançar uma nota 4, ou até menos. 4? 4. Se a pessoa atinge um nível 4 de dor, mas com essa nota ela consegue trabalhar, consegue dormir bem. Brincar com os filhos, talvez? Isso. Se ela tem qualidade de vida, o alvo foi alcançado com enorme sucesso. O tratamento funcionou perfeitamente, mesmo sobrando ali uma dor residual. Exatamente. Nossa, então o 4 é o novo 10. Pode-se dizer que sim. Quer dizer, se a pessoa consegue viver o dia a dia tranquilamente, aquele restinho de dor vira só um ruído de fundo, O ruído que não atrapalha a música. que não dita mais as regras da vida dela. É bem por aí. E o mais legal desse conceito do passe é que ele é totalmente relativo. Ele é ancorado na experiência de cada um. Como assim? Relativo. Dá um exemplo. A nota 4 significa coisas diferentes dependendo de quem sente. Imagina um atleta de alto rendimento. Certo. Alguém que precisa de muito impacto, explosão muscular. O alvo para essa pessoa vai ser muito mais exigente. O PASS dela é diferente. Uhum. Agora compara isso com o idoso, cuja maior ambição é só conseguir caminhar até a padaria do bairro sem sofrer. O PASS desse idoso é atingido muito mais rápido. Sem dúvida. O tratamento tem sucesso absoluto quando o bem-estar individual é alcançado, e não quando a imagem do exame muda. Parando para pensar, isso tira um peso gigantesco das costas de quem está passando por um tratamento longo. Tira a pressão da perfeição mecânica. Então, o que tudo isso significa na prática, lá na vida real de um consultório? Como manter isso, você diz? Como a equipe de saúde garante que esse alvo, esse estado aceitável, seja atingido e mantido? Porque não deve bastar definir isso no primeiro dia e torcer para dar certo, né? De jeito nenhum. A implementação exige um rigor tremendo da equipe. Como funciona esse protocolo nas diretrizes? O protocolo detalha a necessidade de reavaliações muito constantes, idealmente a cada 3 a 6 meses. Lembra bastante a analogia do termostato que a gente comentou. Perfeito. Nesses encontros, a pergunta central não é o raio-x mudou alguma coisa. A pergunta é se a pessoa ainda está no alvo. Isso. Ainda estamos no PASS.
Se esse sintoma aceitável não estiver sendo atingido, o plano precisa mudar imediatamente. Mudar de que forma? Pode envolver ajustar o tipo de fisioterapia, por exemplo, ou trocar a medicação, Tentar uma infiltração, talvez? também. Ou intensificar estratégia de perda de peso. É um monitoramento totalmente ativo. A regra é não aceitar a dor limitante como um destino final. E nesse processo de ir ajustando as coisas, me chamou muita atenção um alerta vital nas fontes. Sobre o impacto psicológico. Exato. Especialmente sobre o poder absurdo das palavras. Nossa, isso é fundamental. O documento pede, de forma bem expressa, para que os profissionais fujam de termos aterrorizantes. E como tem jargão que assusta, não é? Tem gente que ouve no consultório umas frases pesadas, tipo, seu joelho é osso no osso agora. Ou a sua articulação parece um pneu careca. Isso. A pessoa escuta que está com pneu careca. Essa linguagem é um desastre terapêutico completo. O que acontece na biologia do corpo quando alguém escuta que está osso no osso? O cérebro entra em estado de alerta máximo. Ele gera o que a gente chama na medicina de efeito nocebo. Que é o vilão da história, o oposto do placebo. Exatamente, o oposto do placebo. A pessoa cria tanto medo de destruir a própria articulação que ela simplesmente para de se mover. Ela congela. Congela. E o medo do movimento, que chamamos de cinesiofobia, é o maior inimigo da cartilagem. Porque a articulação precisa de movimento para funcionar bem, certo? Sim, ela precisa ser movimentada para ser lubrificada. O líquido sinovial precisa circular. Faz todo sentido. Se a percepção é de que o joelho virou um vidro trincado, a tendência é andar feito um robô. Com medo de quebrar, Provavelmente enrijece os músculos todos em volta e piora muito a dor. criando um ciclo vicioso terrível. O biomecanismo do medo gera tensão muscular, essa tensão aumenta a pressão lá na articulação, E o sinal de dor no cérebro fica cada vez mais alto. amplifica tudo. É por isso que as novas diretrizes batem tanto na tecla da decisão compartilhada. O fim daquele modelo mais antigo. Um modelo paternalista, sim, onde o profissional dita a regra de cima para baixo e a pessoa só obedece passivamente. Isso acabou. As pessoas precisam conhecer o cardápio de opções que elas têm. Desde mudanças pequenas de hábitos até possíveis cirurgias. E precisam ouvir uma linguagem que traga força, né? Que encoraje a resiliência do corpo humano, e não a fragilidade. A comunicação constrói a realidade do tratamento. Se a mensagem for de esperança baseada no que o corpo ainda consegue fazer, a adesão ao exercício vai ser muito maior. Com certeza absoluta. Mas a nossa análise de hoje não pode parar apenas no joelho, Verdade. porque os documentos apontam por um vilão silencioso nessa história toda. Um obstáculo enorme. Algo que muitas vezes impede que esse alvo de ouro, esse sintoma aceitável, seja atingido, mesmo quando a fisioterapia está sendo feita com perfeição. Se conectarmos isso ao cenário maior, focar as intervenções apenas e exclusivamente no joelho é considerado hoje um erro estratégico imenso. Fica incompleto. Fica. O painel de especialistas é bem enfático. O tratamento deve ser adaptado ao fenótipo do indivíduo. Espera aí, antes da gente avançar nessa parte, explica esse termo de um jeito bem simples. Claro, O que exatamente significa adaptar o tratamento ao fenótipo nesse contexto clínico? pensa no fenótipo como o perfil biológico único daquela pessoa naquele momento exato da vida. Não é só a genética que ela herdou dos pais, então. Não, vai muito além. É como o corpo dela está se comportando agora, devido ao estilo de vida que ela leva, se tem outras doenças, como está o peso corporal, o sono. O joelho não flutua sozinho num vácuo, não é? De jeito nenhum. Ele é uma engrenagem pequena dentro de um ecossistema muito complexo que é o corpo humano. E ignorar as outras engrenagens é a receita certa para a coisa toda falhar. Falha na certa. E o maior exemplo disso, que as fontes destacam com muito peso, é a relação com as comorbidades. Sim, e aqui entra uma estatística das anotações que é de cair o queixo. Os números são assustadores. O documento revela que quase 60% das pessoas diagnosticadas com osteoartrite de joelho possuem a chamada síndrome metabólica. 60%. É mais da metade. A gente está falando da combinação de coisas graves, obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão. Tudo acontecendo ao mesmo tempo no mesmo corpo. Não dá para olhar para um número gigantesco desses e achar que o problema do joelho é só impacto mecânico
de dar passos no chão. É uma mudança de paradigma colossal na ciência. Como essa estatística explica a dificuldade de melhorar a dor? Ela é a chave para entender por que tantas pessoas não conseguem chegar àquele nível de dor nota 4, por mais que tentem na fisioterapia. Tem algo mais profundo acontecendo. Um mecanismo fisiológico profundo. O tecido adiposo, que é a gordura corporal, por muito tempo foi visto pela medicina apenas como um depósito de energia inativo. Como se fosse só um peso extra, uma mochila pesada que a articulação tinha que carregar o dia todo. Exato. Mas não é só isso. Hoje a gente sabe que a gordura é um órgão endócrino altamente ativo. Ou um órgão. Sim, as células de gordura produzem e liberam substâncias químicas, chamadas de adipocinas. E o que essas adipocinas fazem de tão ruim? Muitas delas são extremamente inflamatórias. Quando a pessoa tem síndrome metabólica, com a glicose no sangue lá no alto e um quadro de obesidade, o corpo inteiro entra em colapso. Um estado de inflamação. Inflamação sistêmica crônica. É de baixo grau, mas é constante, 24 horas por dia. É como se o alarme de incêndio do corpo estivesse sempre ligado, mas tocando bem baixinho, sabe? Ótima imagem. E essas substâncias inflamatórias ficam circulando pelo sangue e chegam até onde? No joelho? Elas inflamam a membrana da articulação de dentro para fora. Sem falar na resistência à insulina, que é super comum no diabetes, ela altera a biologia dos tecidos. Deixando tendões e cartilagens mais rígidos. Mais rígidos e muito menos capazes de se reparar sozinhos. Então, essa inflamação toda atua como um muro espesso que bloqueia qualquer alívio. Ou seja, você pode fazer a melhor infiltração do mundo lá no consultório. Pode fazer o que for. Se o corpo continua bombeando inflamação pelo sangue sem parar, a dor simplesmente não cede. Uau! Isso muda completamente a perspectiva de quem escuta. Muda a responsabilidade do tratamento. Porque, geralmente, quando o profissional diz para alguém você precisa perder peso ou precisa controlar esse açúcar no sangue, Soa muito genérico. soa como aquelas dicas de capa de revista, sabe? Beba água, durma bem, não se estresse. Parece só um conselho motivacional que todo mundo já cansou de ouvir. Exato. Mas com essa lente metabólica que estamos discutindo, deixa de ser conselho de bem-estar, né? Passa a ser uma prescrição médica absolutamente essencial. Gerenciar a síndrome metabólica é, literalmente, tratar a osteoartrite do joelho. Perder peso não é só tirar a mochila pesada de cima das pernas, é fechar a torneira das substâncias químicas que estão corroendo a articulação ali por dentro. É fechar o registro do problema. O controle metabólico apaga esse fogo sistêmico e aí sim permite que a articulação finalmente responda aos estímulos positivos de uma caminhada ou de um remédio. Sem apagar esse incêndio interno, alcançar aquele estado de sintoma aceitável se torna quase impossível. Não importa o quanto a pessoa se esforce na clínica. É uma teia interconectada maravilhosa. Puxar o fio do controle de açúcar no sangue pode aliviar a tensão diretamente na perna. É fascinante ver como a biologia não respeita essas fronteiras isoladas que a gente criou. Não tem gavetinhas separadas no corpo. Essa é a verdadeira beleza da medicina moderna. Abordar quem sofre como um sistema completo, fluido e não como uma coleção de peças separadas numa bancada. Bom, para sintetizar toda essa avalanche de informações que as fontes nos trouxeram hoje, e foi muita coisa. Bastante conteúdo denso. Tem uma metáfora brilhante, extraída das próprias anotações clínicas, que resume perfeitamente essa revolução toda. Qual? O documento diz que o sucesso do tratamento não pode mais ser medido por fotos de satélite. Que seriam os raios-x e as ressonâncias magnéticas. Exatamente. Essas imagens estáticas, distantes de tudo. O documento propõe que o sucesso verdadeiro deve ser medido no solo. Na trincheira da realidade diária. Isso, em como a pessoa navega o dia a dia dela de verdade. É a capacidade de conseguir levantar de uma cadeira sem hesitar, sabe? De pegar o neto no colo sem sentir que a perna vai falhar. De conseguir dormir uma noite inteira sem acordar no susto com fisgadas. Basicamente, os profissionais perceberam que estavam tentando consertar o mapa por muito tempo. Quando o que realmente importava era ajudar a pessoa a caminhar pelo território com segurança. Essa metáfora do mapa e do território é muito poderosa. Essa é a verdadeira métrica de sucesso agora. Uma imagem belíssima e extremamente precisa.
Consertar o mapa versus navegar o território real. E tem boas notícias para o futuro, né? Com certeza. Para quem busca alcançar esse solo firme no território, é importante lembrar que a ciência tem cada vez mais ferramentas para ajudar na navegação. As fontes falam um pouco sobre isso. O painel internacional faz questão de mencionar que o arsenal terapêutico para atingir o paz está em plena expansão hoje em dia. Tem muita coisa nova surgindo. Há tecnologias de ponta em reabilitação física, o uso de acupuntura que se mostra muito promissor para o alívio da dor sistêmica também. E, claro, essas abordagens multidisciplinares, integrando nutrição e movimento. Ferramentas não faltam para quem está disposto a engajar nesse processo contínuo e olhar muito além daquela imagem estática. A mensagem central que fica dessa nossa imersão de hoje é de muito otimismo, eu acho. Bastante esperançosa. É parar de brigar contra uma imagem fantasma, uma sombra numa tela iluminada de consultório, e começar a desenhar metas palpáveis e reais para a vida funcional. Focar no que dá para fazer. E as implicações dessa mudança imensa de paradigma, elas vão muito, muito além de um joelho dolorido. Como assim? A forma como a gente pensa sobre saúde, sobre sucesso e sobre aceitação pode ser completamente reconfigurada a partir dessa ideia do sintoma aceitável. Olha, isso levanta uma questão importante. Uma reflexão que transcende as diretrizes ortopédicas e entra de fato na filosofia de como conduzimos as nossas vidas diárias. Qual reflexão? Vamos pensar no seguinte cenário. Se a medicina de ponta, após décadas de estudos rigorosos, provou que aceitar um sintoma aceitável e funcional traz muito mais qualidade de vida, alívio e bem-estar do que buscar obstinadamente uma cura perfeita no raio-x, Sim. o que aconteceria se a gente aplicasse essa mesma régua para outras demandas crônicas da vida moderna? Aonde você quer chegar com isso? O que aconteceria se olhássemos para o estresse contínuo das nossas rotinas, ou para a busca exaustiva pela produtividade impecável no nosso trabalho? Entendi. E se olhássemos para isso não com a meta irrealista de eliminar toda e qualquer pressão, ou de ser 100% produtivo o tempo todo? Mas sim buscando apenas o estado aceitável para lidar com as coisas. Exatamente. Talvez a verdadeira saúde, tanto a física quanto a mental, não seja a ausência total de desgaste, de dor ou de falhas diárias. Faz a gente questionar muita coisa. Talvez a verdadeira saúde seja pura e simplesmente encontrar o nosso próprio nível tolerável. Aquele equilíbrio imperfeito. Aquele equilíbrio imperfeito. Com uma dorzinha aqui e ali, com dias menos produtivos, mas que é funcional o suficiente para nos permitir continuar caminhando dia após dia até a padaria da vida.